Olá, esse é o nosso podcast Escritoras Mundialmente Desconhecidas e hoje nós vamos falar do que é ser amador. Então, eu preparei aqui um trecho de um texto que eu retirei da Nilma Lacerda. Esse texto tem a ver com um dos nossos convidados de hoje e ele diz mais ou menos assim: amador não é obrigatoriamente definido por um saber menor ou uma técnica imperfeita. O amador é o que não mostra, o que não se faz ouvir. O amador procura produzir apenas o seu próprio gozo, mas nada proíbe que este, sem que ele o saiba, venha a ser nosso por acréscimo. Pois bem, o nosso convidado de hoje, ele é um verdadeiro amador, mas um amador da literatura, porque ele é um escritor mundialmente desconhecido, porém mais conhecido do que mundialmente desconhecido, né, não, Marcele? Com certeza. Você acredita que ele começou a publicar em 1987? Olha. A gente está falando aqui do Alexandre Brandão. Muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por estar conosco. E junto com ele, estamos com a Nerusa, né, a Neuza Pereira, que também vai falar conosco, né, mais largamente no segundo bloco. Agora a gente vai... Bem-vinda, Neruda. Obrigada. E a gente vai agora, né, conversar mais com o Alexandre. E aqui, Alexandre, estou vendo que você é contista, cronista, poeta, mineiro, mas que vive aqui no Rio, né? E você tem 10 livros publicados, escreve na revista eletrônica Rubem, né, que é rubenwordpress.com, além de manter o blog No Osso, né, que é noossoblogspot.com. E é isso. Alexandre Brandão, seja muito bem-vindo ao EMD. Muito obrigado pelo convite, muito honrado. E eu até vou falar uma coisa, porque o título é Escritoras Mundialmente Desconhecidas, né? E tá aqui um marmanjo, mas eu tenho poucos prêmios na vida, mas um deles, quem me deu, não sei se vocês conhecem, é Maria Valéria Rezende, escritora Maravilhosa. De Santos, que mora na Paraíba, e ela uma vez me deu o título de Mulher Honorária. Conta isso, mulher. Não, é porque quando você sabe que a Maria Valéria, ela que criou o Mulherio das Letras, que é um movimento que as mulheres se encontram também. Né, se encontram no Rio, se encontram não sei o quê. E logo a primeira vez, acho que ela correu uma vaquinha, uma coisa assim, e eu contribuí. Aí falei, ó, Maria Valéria e tal. Aí assim, você é uma mulher honorária. Seja bem-vindo, então, ao nosso mundo. Mas é isso, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos conversar. Vamos lá. Para falar qualquer coisa. Tem muita coisa pra gente falar. Então, Alexandre, eu tô vendo aqui, tô com 2 livros seus aqui, desses 10, né? No Osso, Crônicas Selecionadas. Eu vou mostrar esse aqui. Isso, esse aí é o... Aí Onde Não Cabe. Exatamente. Que é o Olha mais que recente. interessante esse daqui, porque eu quero até mostrar para vocês. Você tem que abrir assim, mas depois você tem que virar assim. Sim, tem uns grafismos muito interessantes. Sim. Esse aqui é da Patuá, né? E esse aqui é da Cais... Como é que são Faru. Cais Faru, ó, que nome chique. Essa editora, infelizmente, já não existe mais. O editor dela era o Horácio Soares, que era um grande amigo meu. E, na realidade, ele montou a editora e virou uma cooperativa. Eu, ele e mais 3 amigos fazíamos esse livro aí. Eu que fiz toda a parte gráfica, essa capa é do Horácio, que ele também era artista plástico. Então, assim, a gente... Foi uma época... Eu lancei 2 livros, que foi esse e A Câmara e a Pena, nessa editora. Depois a gente parou com isso. O Horácio veio a falecer também. Sim, É um amigo muito querido. E além de escritor, de crônicas, de novelas, você também publica nas revistas que a Marcele falou. E tem mais outras 2 aqui, que é a Malarmagem, a Germina... São Paulo Review é uma revista também? Tudo eletrônica, né? Tudo eletrônica. É assim, que na realidade publico assim, eu já publiquei, às vezes mando um texto, eles aceitam, né? E assim, são revistas muito boas. O Jornal Rascunho também é... No Jornal Rascunho eu já publiquei poesia, que tinha uma época que
Eu acho que ainda tem uma coluna lá de poesia que eles convidam, né? E numa época quem era curador era a Mariana Iannelli, que é uma grande poeta e cronista também de São Paulo. E ela então me convidou, eu fiz lá uma vez, né? Mandei uns poemas. E já teve lá uns 2 livros meus que foram resenhados. E esse texto da Nilma também é na Rascunho. Não está no jornal, só está no site. Sim, né? Mas, sim. assim, tá É um texto muito, muito bonito. Assim. É muito bonito. E como é que você chegou até essas revistas? Conta pra gente como é que foi sua trajetória como escritor, quando você começou a escrever. A famosa pergunta, você só escreve? Ou você faz mais o quê? Conta pra gente, você vive disso? Não, eu sou economista. Né? Eu me formei aqui no Rio, na PUC. Depois eu fui fazer mestrado em São Paulo, em economia. Na volta, eu comecei a trabalhar no IBGE, onde eu estou até hoje. O meu mestrado de São Paulo eu não terminei, quer dizer, eu fiz os créditos, mas não fiz a tese. Aí depois eu fiz um mestrado aqui na ENSE, que é a Escola Nacional de Ciência e Estatística, ligado ao IBGE. Aí eu fiz o mestrado, aí lá eu terminei. Então, assim, o leite das crianças quem paga é o IBGE, né? É economia. A literatura é só... Não, a literatura nunca me deu absolutamente nada, mas também não me tirou, assim, eu nunca paguei para publicar, assim, eu tive essa sorte, assim. E já é uma grande exatamente, parte, exatamente. Até você tem uns pagamentos, assim, o primeiro livro que eu lancei em 1995, está fazendo 30 anos, Contos de Homem, o esquema era o seguinte, eles pagaram o livro e depois recolheram o que eles tinham de custo lá, assim, eu não ganhei 10%, não ganhei nada, então assim, de certa forma eu paguei, né? Mas depois esses livros aí, eu fazia, né? O que era eu e o Horácio, nessa editora que era a cooperativa, você pagava, mas assim, aí eu mesmo diagramei, tinha umas coisas assim, e obviamente que depois que vendi eu peguei o dinheiro de volta, né? Mas eu tenho editado muito com a Patuá, e aí não tem, eu não pago absolutamente nada, assim, eles têm um esquema bem interessante de edição. Mas eu comecei, desde muito moleque que eu gostava dessa coisa de... Eu não sabia o que era, né? Não sabia se era escrever, o que era. Eu me lembro, garotinho, fazia música, né? E depois eu fui tocar violão, era péssimo, violonista, não sei o que, eu larguei esse negócio. Quando eu tinha uns 20 anos, eu descobri que eu era o pior violonista do mundo. E aí eu comecei a escrever, né? E já tinha uma coisa de poesia. Aí, em 87, eu fui publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais, eu mandei 6 poemas para lá, eles publicaram uns 3. E aí depois, em 87, eu comecei a fazer muita oficina literária. E nessa oficina literária, uma certa hora, um grupo, eu e 5 amigas, começamos a nos encontrar em casa, uma oficina literária mais horizontal, né? Ficávamos dando palpite nos outros, de vez em quando a gente contratava alguém para passar uma temporada com a gente. A Nilma foi uma das que veio ser nossa orientadora. Só que a Nilma, uma hora, ela pulou o balcão, ela falou assim, olha, eu não quero mais orientar vocês dessa eu quero brincar também. Eu quero ser igual a vocês. Eu não quero ser essa orientadora, eu não quero ser a professora. Exatamente. Aí ela se juntou com a gente. Esse grupo que a gente se denomina Estilingues. Olha, a gente até legal. hoje a gente Vocês se encontram até hoje. Assim, claro que cada dia foi ficando, encontra-se menos. A gente se encontra muito agora para tomar um vinho, conversar e não sei o quê. A gente infelizmente perdeu uma amiga, que é a Soninha. Eu sempre falo da Soninha, eu fico meio... E assim, que era uma amiga muito, muito, muito querida. Então, mas esse grupo, a gente lançou 3 livros, uma antologia nossa, e esses 3 livros foram, eles não circularam pelo caminho comercial. Eram os livros que a gente... Um era um brinde de uma empresa, não era esse esquema, mas os outros 2... A gente deixava os livros, assim, e aí, sei lá, te dava o livro, e falava, você lê, depois você dá para ela, assim, para que... Sim, para circular o livro, né? Que ideia bacana. Uma ideia bacana. E a primeira vez que a gente fez isso, eu nem fui, mas
as meninas, como eu chamo elas, algumas delas foram para Paraty um pouco antes da festa e deixaram nos hotéis, assim, sabe? Então as pessoas chegavam, tinham lá o livro. Só que o que aconteceu? Quando acabou Paraty, você entrava na estante virtual, tinha um monte de gente vendendo os livros, né? Ah, sim. As pessoas não captaram muito o sentido da coisa. Mas, enfim, a gente fez esses 2 livros. O tema era amor e o outro tema era viagem. É bem bonitinhos os livros. Eu esqueci de trazer, mas, na realidade, meus livros estão todos muito bagunçados. E quando a gente estava se aproximando de 30 anos do grupo, a gente fez com a Patuá, esse eu não achei também para trazer, a gente fez uma caixa, cada um com um livro. Eram 7 livros, né? Aí tinha um livro só de Haikai, da Marilena, vários de contos, um da Vânia, um pouco poesia, um pouco conto, e chamava a caixa Estilingues 30, né? Então cada um tinha um. Meu livro lá chama Uns e Outros, mais 2 ou 3. É bem vasta, né, a sua produção. São contos, né? Uhum. Então é isso, fui fazendo, são 10 livros e vai sair um 11º agora em novembro. Sim, a gente até está curiosa para saber, né, Marcele? Então. Alexandra, eu vou pedir para você ler um texto seu, você escolhe um poema. Vamos ler um poeminha, né? Esse livro que você está escolhendo aí, a gente encontra ele? Esse aqui na Patuá. Na Patuá. Está disponível no site da Patuá. No site da Patuá e esse aqui no site da Urutau. Uhum. Né? Esse aqui ainda tem algum para vender. Esse aqui eu já não tenho mais, não. Deixa eu achar um livro. Deixa eu ver aqui. Esse livro aqui, deixa eu contar para vocês. Eu lancei ele, que eu nunca tinha lançado livro de poesia, né? Embora tenha sido a primeira coisa que tinha sido publicada na vida, eram as poesias, eu nunca tinha feito isso. Mas quando estava chegando 2020, eu ia comemorar 40 anos de morar no Rio de Janeiro. Aí eu falei, vou me dar de presente o livro. Aí combinei com o Eduardo, que é meu editor da Patuá, que é um doido de pedra, que aceita tudo que eu quero. Aí ele falou, não, vamos fazer. Então, aí eu fui juntando poemas que eu tinha escrito, não sei o quê, e tem um, que é o último, que eu fiz assim para o Rio de Janeiro, né? A minha chegada ao Rio de Janeiro. Ele chama Senhora do Tempo, me conceda um minuto. Eu vou falando várias coisas do Rio, assim. Eu vou ler um trechinho desse. Assim, ele é muito grande, não vale a pena ler todo, mas só para vocês terem uma ideia, né, do que eu falava com o Rio. Senhora do tempo, menino que já fui, não sou mais. Adulto que sou, está deixando de ser. Chego com alguma fome à velhice. Entre o menino e o quase velho, equilibrei-me sobre sua linha, guerreei contra seus colapsos, escalei o maciço de seus contratempos. Mas nada disso adianta, senhora do tempo. As ordens são suas, dar e tirar é o seu negócio. Contra o seu poder, rezamos a Deus incapaz de deter sua passagem. Né? Então, nossa, muito bom. Nossa, maciço dos contratempos muito maravilhoso. Sim. Que lindo. Aí tem várias coisas, né? E nesses 40 anos, outra história interessante é que o Eduardo fala que foi o último lançamento antes da pandemia, né? Eu fiz exatamente no dia que eu havia chegado no Rio, que é 5 de março de 1980, eu fiz 2020. Aí uma semana depois foi a tudo pandemia, fechado, nós fechamos, ninguém mais saía de casa e tal. Era quase um presságio, né? E aí na pandemia eu escrevi esse outro aqui, que é o Sol pelo Basculante, né? Que a gente não estava na rua, o sol entrava onde dava, né? Tomava o sol de casa, da sacada, quentinha. Eu na pandemia, todo dia eu andava 10 minutos, assim, do meu quarto, a área de serviço voltava, assim, eu fazia isso todo dia. E era quando eu chegava na área que tinha um solzinho, assim, né? Tentando entrar ali. Então era isso. Então, lê um pra gente daí também, por favor. Mas eu vou ler um que não está tão ligado à pandemia. Não. Porque a gente precisa esquecer. Tudo bem, mas foi produzido, né? Entrou pela basculante. Entrou. Eu vou ler aqui o primeiro, que foi um desses que foi publicado no Rascunho. E eu até dedico para a própria Mariana Iannelli, que era a curadora, que chama Então vamos lá. Mariana Iannelli.
Mariana e Anelli, este é para você. Que é uma amiga muito querida, embora a gente nunca tenha se visto na vida, né? Mas a gente se gosta bastante. Então chama Na Mangueira. Sei bem porque subia na mangueira, sei bem, muito bem, aliás. Um pequeno precisa cultivar refúgios, aprender o que é. Do alto da árvore, chupando manga carlota, tateando futuros, avistava o mundo. De lá, via miúdo meu pai entrar e sair de casa, via miúdo minha mãe descer as escadas, via miúdo a Célia tomar café na varanda. Inventava conforto nos galhos, bebia o vento festando nas folhas, ria do medo de algum pardal, sentia as primeiras alegrias minhas, só minhas. Sei bem porque subia na mangueira, sei bem, aliás, muito bem. Só não sei por que, ao descer, nela deixei boa parte de mim. Oh. Ai, que lindo! Bebia o vento. Pois é. Eu sou apaixonado por mangueira. E esse quintal da minha casa, no interior, eu sou do interior de Minas, assim, ele me marca profundamente. Até hoje, tudo assim... Interessante que esse seu lado interiorano, eu sempre falo, né? Eu saí do interior, mas o interior não saiu de mim. Esse seu lado interiorano dá para perceber na sua escrita. Eu tenho muito, assim, eu tenho essa relação muito forte. E principalmente com esse quintal, sabe? Assim, eu vejo que vira e mexe. Então tem esse poema, agora mesmo estou escrevendo uma coisa... Aí tem uma memória, né, de lá. Não, eu me lembrei uma vez que lá nesse quintal ele tinha um caramanchão com maracujá, né, com a trepadeira e tal. E uma vez eu subi nesse caramanchão e ao descer eu rasguei assim o peito, deu alguma coisa errada lá. E aí esse dia eu estava escrevendo, me lembrei disso e até escrevi essa cena, assim, né? Que era muito forte. E olha que simbólico esse rasgo no peito. Muito. Né? Então, assim, e as mangueiras, a mangueira carlota, assim, é uma coisa a manga muito carlota forte. É uma delícia. É muito forte. Assim. Em Goiás a gente fala calotinha. Tem as duas, né? Tem a carlotinha e tem a carlota. Essa é uma mangueira que eu nunca vi em lugar nenhum, a não ser lá na casa da minha mãe, né? Olha só. Que é uma manga menorzinha. Não, essa é grande. Essa é grande? A calotinha que é menorzinha que a gente vai chupando. Assim, não, né? essa é grande. E era uma manga até muito complicada. Se ela cair no chão, ela fica toda ruim. Então você tem que apanhar no pé. E eu vivi em cima daquele... Era a minha vida mesmo, assim, era meu primeiro refúgio, foi aquela mangueira. E Alexandre, eu até roubar uma pergunta da Marcele, porque eu fiquei muito curiosa. Por que embaixador da literatura alheia? Eu achei essa frase extraordinária. Isso aí é um agrado da Nilma, eu acho, assim, porque, na realidade... As pessoas me pedem muito para fazer assim, vem alguém de mim, Alexandre, não sei o que, me ajuda aí. Você fez até um texto de orelha, acabou de fazer um texto de orelha, então, né? Assim, então as pessoas circulam muito em torno de mim. Eu tenho um amigo, o Daniel Ribas, que ele disse que eu sou o prefeito da literatura. O prefeito chegou, não sei o que, né? Mas eu acho que é isso, que eu gosto muito de botar as pessoas umas com as outras, né? Assim, então eu... Facilitar essa troca, né? Então tem muito isso, assim, eu sempre divulgo, a pessoa vai lançar um livro, eu coloco, fulano está lançando livro, eu acho que é um pouco isso. E é engraçado, porque as pessoas, agora mesmo, 2 pessoas... Nessa semana, aí me procuraram assim, onde é que eu posso lançar um livro? Aí eu começo a pensar, não, faz um bar, não sei o quê e tal. Essa troca, né? Porque a gente precisa. Nós, os mundialmente conhecidos, a gente precisa se unir, dar as mãos e fazer essa troca. Que bacana. Que legal isso. E aí eu já te pergunto aqui, já meio roubando também, já que tá roubando, troca, já que você tá roubando minha pergunta, eu vou roubar a sua, né, Eli? Pode, eu deixo. Para você falar um pouco desse seu novo trabalho que está surgindo aí, que é o 11º livro, já que você escreve em tantos estilos, né? Qual é o estilo desse livro? O que você traz aqui para gente? Vai ser um livro de contos, né? O último livro de contos que eu tinha lançado foi em 2018, que foi esse com o Grupo Estilingues. Depois disso vieram 2 de poesias e esse que são 2 novelas, né? Esse que você mostrou ainda há pouco, da capa que vira. Esse aqui. E aí, na realidade, o que acontece é o seguinte, na pandemia eu escrevi muito. Assim, se você me perguntar, eu posso ter 1 ou 2 livros de crônica, eu tenho um romance que eu escrevi na pandemia, que é uma história bem interessante, não a história do romance, mas como eu escrevi.
eu estava, como todos nós, trancado em casa. Um dia um amigo meu, que é o João Paulo Vaz, que é um baita escritor, ele é professor lá no Estação das Letras, da Suzana Vargas, dá aula lá de contos e tal. Ele não gosta de ser chamado de professor, não, vai ficar bravo comigo. Ele é orientador, sei lá como é que ele chama. Mas, enfim, ele faz oficina lá. E ele me ligou e falou assim: Alexandre, ele é casado com a Marta Barcelos, que é outra escritora. Eu conheço a que Marta. Ela já ganhou, ganhou o prêmio Sesc, né? Sim. Que é uma grande escritora também. E ele falou assim: olha, eu, Marta, e a Marlene de Lima, eu não sei se vocês conhecem, é uma escritora também maravilhosa, assim. Os contos da Marlene ela é de Alagoas, mora aqui, então tem uma coisa nordestina e ao mesmo tempo carioca. A Marlene é incrível, incrível. Ela foi finalista do Jabuti há um tempo, até um livro que eu fiz a orelha. Eu falo para ela, foi por minha casa. Exatamente, você dá sorte, você dá sorte. Minha casa, daqui nada. O texto dela é maravilhoso. Então, aí o João falou assim: olha, que tal a gente se reunir a cada 15 dias, virtualmente, e a gente cada um escrever um romance, mas já passando por outro, já tendo um leitor ali na hora, né? E eu nunca pensei em escrever um romance. Eu falei: João, vou escrever, eu sou muito preguiçoso. Ele falou: não, vamos. Aí eu me lembrei que tinha um conto meu que estaria nesse livro, que eu mandei para um amigo meu também, que é uma pessoa muito legal, que é o Leonardo Almeida Filho, que mora em Brasília. Eu mandei esse livro, que vai sair agora, e um conto. Ele falou assim: Alexandre, isso aqui não é um conto, não, isso é um romance. Legal. Aí eu lembrei disso, falei: João, então vamos. E aí eu escrevi um romance. A gente se encontrou, sei lá, durante um ano. Você desenvolveu a partir de um conto, de um conto, já tinha história, eu fui criando outras coisas. Assim, e aí a Marlene acabou não fazendo o romance, mas eu, João e Marta fizemos. O João e a Marta já lançaram os romances dele, e eu aqui que ainda sou meio medrosinho. Acho que a Marta é a história da amiga, né? Dela com uma amiga. O romance dela, o último? O romance dela se passa num spa. Não é da amiga, é de uma spa, é uma mulher, assim, uma mulher burguesa e tal, que vai pro spa e ela fica muito assim, tudo chama muita atenção dela, mas você não sabe exatamente qual é a dela. É uma história muito boa, assim. Ela até acho que até deve ter brincado um pouco com a pandemia, né? Essa pandemia, eu ia até perguntar, porque a pandemia fez todo mundo produzir, né? É medo de morrer? Porque porque medo de morrer e não escrever. Também. Eu não sei se eu tinha medo de morrer, mas assim, eu tinha muito tempo livre. E assim, eu não sou muito de assistir televisão. Aí eu ia lá pro quarto, ficava. Então eu escrevi na pandemia muita coisa. E uma delas foi esses contos, quer dizer, os contos já estavam meio escritos, mas durante a pandemia eu fui pensando como é que eu Você está falando do Zerinho 1? Não, desse que vai sair. Do que vai sair. Sim. E como é que chama esse livro? Já tem nome? Tem nome, mas surpresa, né? Estou guardando Ele as vai 7 vir chaves. No próximo podcast. Estou guardando as 7 chaves. Spoiler. Mas o que esse livro eu acho interessante dele, se é que eu posso falar isso, é que são 17 contos. 8 contos, a personagem é feminina, é uma mulher. E 8 contos é um homem. E o conto do meio é uma criança, que você não sabe se é um feminino ou masculino, e se passa no quintal. Que é lá na mangueira. Exatamente nesse quintal. Ele não fala da mangueira, mas fala de uma abacateira e de uma jabuticabeira. Ou laranjeira, que também tinha nesse quintal lá, né? É que você estava de cima da mangueira. Olhando. Você tem influência de Manuel de Barros, assim? Que lembra um pouco? Não tenho, assim. Eu não sei de que influência de quem eu tenho, assim. Eu gosto de Manuel de Barros. Mas, sei lá, eu fui ler Manuel de Barros depois, assim. Já escrevia. Já escrevia e tal. Não sei. E eu tô vendo aqui que você também tem alguns prêmios, né? Ali Onde Não Cabe, reúne 2 novelas. Estou falando dos livros, né, gente? Zerinho ou 1, que foi vencedora do primeiro prêmio Flipossos, Kindle, em 2022. E o Anjo ouve os Noturnos. Que é esse aqui? Isso.
Que é esse bem interessante, que é de um lado e do outro. Achei isso bem... Chamou bem a atenção, né? E esse tem os grafismos que você falou, né? Vou até abrir aqui para ver se eu acho alguma coisa. Ó. E aqui, esse que está aqui é uma gilete, né? Se você colocar contra, assim, a luz, a gilete se forma, né? Tô vendo agora aqui. Eu acabei de ver. Que máximo! Tanto de um lado quanto do outro. Isso. E é bem o meio do livro, é onde o livro você via. Consegue ver. É mágico. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Se você conseguir ver, o telespectador vai conseguir ver. Tá vendo? Ó, um pedacinho de... Não é Gillette. Gillette pode patrocinar a gente, mas é uma lâmina de barbear. Mas a gente fala Gillette. É um pedacinho de uma lâmina de barbear, mas aí você olha contra a luz, dá pra ver tudo. Ó. Ela se completa. Dá pra ver? Dá pra ver? Tá. Então eles vão ver também. Então, isso aí... Bom, deixa eu falar do prêmio, depois eu falo. Fala do prêmio aí de Flipó. Então, é engraçado, eu ganhei 2 prêmios literários na minha vida. Um foi em 2000, que era um prêmio que a Funarte dava, que chamava Bolsa do Autor. Você não ganhava dinheiro, você ganhava um leitor. Você tinha lá os originais, aí você fala, olha, eu quis, e ele não pôde, que era o Sérgio Santana, ele falou, não posso, não sei o quê. E aí eu acabei escolhendo o Flávio Moreira da Costa, que é um escritor muito bacana, já falecido, e ele dava oficina, ele era um cara que dava muita oficina. Então eu passei um grande tempo assim, do ano indo lá, discutindo conto a conto, que a maioria está naquele Qual é a Solidão ali no livro, né? E o outro que eu ganhei foi esse da Flipós, né? O do Flipós, que acho que é festival, né? Esse do Flipós é engraçado, porque se tem um texto que eu levei muito tempo escrevendo, foi esse 0 ou 1. Eu normalmente escrevo, né? Escreve, reescreve, mas esse 0 1 eu fiquei, sei lá, uns 10 anos escrevendo esse negócio. E aí eu mandava de vez em quando para uns amigos, ninguém se entusiasmava, todo mundo falava, não sei o que, calma, meio esquisito. Aí um dia eu mandei para um amigo meu, que é o Marco Túlio Costa. O Marco Túlio Costa, ele mora em Passos, mas ele é um baita escritor, ele já ganhou Jabuti, ele tem um livro muito famoso, ele escreve muito para juventude, né? Ele tem um livro muito famoso que é O Mágico Desinventor, que é um livro lindo, assim, né? E aí eu mandei para ele e ele me deu a solução para o negócio, que como é que eu tinha que organizar aquele livro. E aí eu organizei e tal. E aí surgiu esse Flipó, vou mandar. E ganhou, uma maior surpresa, eu estava cochilando. Toca o telefone, eu nem atendo. Quando é um telefone que eu não conheço, eu não atendo. Então o segredo para ganhar prêmio é escrever e cochilar. Cochilar. Aí, por acaso, acho que eu vi lá que era Minas, eu falei, Minas não deve ser ninguém me oferecendo dinheiro, não, né? Porque só oferece dinheiro, né, esse povo, né? Um dinheiro custa caro, não é de graça, não. Uhum. Aí eu ganhei o prêmio e tal, e foi legal, fui lá, eu ganhei um Kindle, né? E aí eu resolvi fazer, só que aí eu tinha só ele, aí eu comecei a escrever esse O Anjo que Ouve os Noturnos. O Anjo Ouve os Noturnos. Que aí, ao contrário, foi um texto que eu escrevi muito rapidamente, assim. Muito rapidamente também não é da noite pro dia, né? Você escreve, bota um pouquinho de lado, volta nele. Mas enfim, aí eu escrevi, e é uma história... são duas histórias completamente diferentes, assim, né? O 0 1, ele assim, é muito escrachado, eu acho que ele é bem político, de certa forma. Sabe aquela história do príncipe e o mendigo? Ele tem um pouco disso, porque são histórias de 2 homens. Um, que é um cara assim, que ele começa a história, ele tá numa coisa assim, que ele vai viver uma vida sem trabalho, a gente não sabe exatamente se ele já se aposentou, se ele conseguiu se organizar e tal, e aí ele fala que perdeu a mulher,
que ela, quando ela foi embora, levou o cachorro, não sei o quê, e ele está em busca, assim, de uma certa coisa que ninguém sabe exatamente o que é, talvez seja a liberdade, alguma coisa, ele está buscando alguma coisa. Está falando de alguma perda. E ao mesmo tempo está projetando, ele tem essa coisa que ele parou de trabalhar e tal, assim, ele quer um mundo, ele quer ter um mundo ideal, assim. Aí uma hora ele fala que vai atrás de um cachorro, que ele quer ter um cachorro, não sei o quê. E a outra história é um sujeito, um pobretão, que ele ganha numa mega sena da vida e ele fica arquimilionário. A primeira coisa que ele faz é abandonar a mulher. Aí Ele abandona. Ele é mineiro? Deve ser. Então ele pediu um queijo também, né? Ele comprou um queijo. Aí ele abandonou. A história do gênio da loja, exatamente. que aparece pro mineiro. Exatamente. Aí ele abandona a mulher e... Só que aí ele vai para um shopping, ele compra um terno e tal. Só que ele não consegue... A primeira noite ele não consegue fazer nada. Aí depois ele entra no hotel, um hotel 300 estrelas, e ele não consegue mais sair de lá. Ele fica preso no quarto. Ele começa a ganhar muito mais dinheiro. Ele vira um Midas, assim, ele ganha dinheiro, fazendo qualquer coisa. Cheio do ouro e sozinho. Só que aí acontece duas coisas. Uma hora ele percebe que o quarto, ele precisa de alguém que limpe o quarto. Então ele contrata no hotel, fala assim, que só vai entrar uma pessoa, né? Aí entra uma moça, que aí essa moça, que é a faxineira, ela meio que vira os olhos dele fora do hotel, no céu do quarto. E um dia um amigo dele, que eram os dois trambiqueiros, assim, que eles viviam inventando, eles, nós vamos vender o queijo, melhor queijo do mundo, nós vamos fazer não sei o quê, tudo era melhor, nunca eles ganharam nada. Um dia um amigo dele bate a porta lá, que sai uma reportagem, tem um cara esquisito e tal. Aí fala, pô, deixa eu entrar. Você quer entrar? Você tá aqui amando a minha mulher? Não sei o quê. Não, não tô não, aquela mulher é uma megera. Ele estava paranoico? Né? Não, tem a mulher passa uma hora, e é fantástica, ela dá uma porrada nele, incrível. Mas aí o cara fala, não, o que é isso? Que essa mulher não vale nada, tal, deixa eu entrar. Ele fala assim, entrar aqui, tá maluco, tal. Não, deixa. Aí ele fala, você quer ser meu cachorro? Quero. Aí o cara vira um cachorro. Aí ele tem a mulher e tem o amigo dele que vira um cachorro. Só que uma hora ele vai virar um cachorro mesmo, mais lá na frente. Vira mesmo um cachorro. Mas nesse início ele bota a gravata como se fosse uma coleira e tal. Então a história é meio assim, meio ridícula, meio fantasiosa, mas a literatura permite isso. Então, e aí uma hora ele se cansa de estar no hotel e sai. Quando ele sai, ele encontra o outro num bar. E o outro no bar tinha feito uma loucura, tinha bebido um monte de coisa e ele queria dançar e não tinha ninguém para dançar. Ele derrubou todas as garrafas, não sei o que, aí o dono do bar mandou ele embora. E o ricão lá ficou olhando e falou assim, não, mas que homem interessante, né? Queria dançar e foi seguindo ele. E aí eles se encontram e falam, vamos trocar de vida? Nós dois, aí é que é o príncipe e o mendigo, né? Uhum. E eles trocam por um tempo, né? Só que eles esquecem de combinar exatamente qual é esse tempo. E aí vai acontecer muita coisa, assim, sabe? Assim, bom, enfim. Que maravilha. E onde que a gente acha? Onde que a gente acha esse livro? Na Patuá. Tem na Amazon também, tem. Uhum. Vende na Amazon também. E aí a outra história, que é totalmente diferente... Que já é desse livro aqui. Os dois são desse livro, né? Uhum. A outra é o Anjo Ovos Noturnos. É a história de uma menina uma moça, né, assim, menina, imagino que ela tem uns 20 e poucos anos, o pai dela morre. E ela acaba descobrindo que o pai tinha uma vida estranha, assim, ele, né, pode ser que ele fosse um assassino. Tinha um lado oculto. Então, assim, eu costumo brincar que é uma história policial, mas só que é um mal policial, porque nada se resolve. Você sai sem saber se o pai é o quê, mas você acaba acompanhando a história dela. É uma história da menina, assim, de que ela se fortalece, ela, né, chega a ver muita coisa do pai, mas ela, na realidade, é que se fortalece. Ele é uma trajetória, assim, meio do herói, mas meio torta, né? Eu nunca escrevo nada muito... Então, essas duas novelas estão aqui neste volume. Aí onde não cabe. Aqui onde não cabe. Isso. E este que você está contando, as histórias estão aqui e ele se encontra na Amazon. Isso. Quem quiser adquirir é só buscar no site da Amazon.
Tá. Isso. E aí, só agora falando um pouco dos grafismos, aí a história é a seguinte: a pessoa que fez isso aí é o Ricardo Tan. Isso, até anotei aqui. Que é um artista plástico, é professor universitário, professor na UERJ, e a gente se conhece já há bastante tempo. Tem uma fase da vida que a gente conhece as pessoas por meio dos filhos, né? Então, o filho dele era colega do meu caçula na escola, aí tem aquela, vai buscar na escola, troca um papo, aí toma um chopp, não sei o quê, e eu e o Ricardo ficamos muito amigos. Aí a Câmara e a Pena também é uma capa dele, mas ali era só a capa, né? Aqui eu falei, pô, e ele gostou do Zerinho 1, foi um dos poucos que gostou, né? Era seu amigo. Aí eu falei, não, cara, vamos fazer tal. E aí a gente começou a fazer, e ele começou a ter essas ideias assim, e eu acho muito interessante, essa que tá para cima aí, o dia que ele me mandou, eu mostrei para minha filha falou assim, nossa, é feminino. E é a história da menina, né, e tal, assim. Então, é tudo meio, né, não é uma coisa clara, é tudo indicado, mas eu acho que ele, sabe, teve uma percepção muito... Ele captou bem a essência da história. E esses desenhos também que tem dentro, eles são assim, eles são meio aleatórios. Tem uma história de um galo, tem uma história... O Zerinho 1 termina com um canto de um galo. Esse daqui eu vejo uma cabeça. Pois é, e são os homens, né, sei lá, toda essa... E se você abre, assim, ele vai... Logo no início, as ilustrações do início são os exercícios que ele foi fazendo. Ah, que legal. Então, você abrir aí, você vai vendo como é que ele foi chegando, né? Ele mostra o processo. Tá vendo? Era muito bacana. Então, assim, aí eu ia pra casa dele, ele ficava me mostrando isso, lá, tá vendo? É bem bacana. Que legal. Todo o processo, né? E assim, é uma coisa que eu acho tão forte que eu botei o nome do Ricardo na capa, né? Assim, que ele assim, é quase que um coautor. Coautor, isso sabe? Assim, que ele dá um sentido pro E você tem, assim, aproveitando que a Nerusa está aqui com a gente, você tem uma relação com a Nerusa também literária, né? Bem estreita. Como é que é esse... A Nerusa, vocês dois nesse caminho? Neuzinha eu a conheço. Nerusa, Neuzinha. Não, senão eu vou me emocionar. Pode emocionar, que é para isso. Nós somos mundialmente desconhecidas, nós somos amadores, então a gente pode amar muito, pode chorar muito. A Neuzinha eu a conheço há 40 anos, assim, eu sou muito amigo do filho dela, né? E aí até no prefácio eu conto essa história, que a gente ia para a casa dela, ela morava em Bento Ribeiro, e fazíamos lá umas bagunças, assim, meio estranhas. Eu sempre era pego em flagrante nas bagunças, assim, sempre. Eles ficavam lá todos de boa e eu lá com o nome sujo. E acho que ela tinha uma assim, esse menino não vai dar em nada, né? Aí tem uma história muito bonita, uma vez a gente já tá, eu com filhos, o filho dela com filho, tá, a gente tava num churrasco, e ela falou assim, Xandão, hein? Quem diria? Você virou alguém na vida. Você virou alguém. Muito linda. Ele guardou essa frase, quem diria. Quem diria. Bom. E aí tem uma coisa muito linda que aconteceu, sei lá, 3, 4 anos, não sei. Ela me falou assim, eu escrevo uns poemas. Eu falei, Neuzinha, escrevo, sempre escrevo muito. Ai, meu Deus, não acredito. Aí um dia ela me chamou para ir na casa dela, eu fui lá. E ela tem cadernos, assim, tem 300 mil cadernos de poesia escritos, não sei, alguns... Ela tem um professor, ou tinha, pelo menos um professor de computação, ele já tinha digitado, não sei o quê. Aí eu falei para ela, não, Neuzinha, vai fazer o seguinte, você me manda tudo que você digitou, vamos pensar um livro. Aí ela e a nora dela, que é outra irmãzinha minha que já não está mais com a gente, a Shirley, nós 3 fizemos o livro, assim, começamos a pensar e tudo. Aí eu consegui alguém que editasse o livro, né? O livro dela é muito lindo, gente. É super bonito. E, assim, essa capa, né? Tão singela, assim. Muito bonita. Muito bonita. De olho na vida. Então, além de amigo, você foi o embaixador da literatura dela. Tá vendo onde a Nilma tira essas coisas? É um pouco isso, né?
E foi uma fase muito, muito bacana. A gente dialogou muito, né, Neuzinha? Foi. Muito bacana. Ainda filavam as boias lá, aquela cozinha pra caramba. Eu acho que ele ia lá só pela bola. Pela boia, viu, Nerusa? E o Átila, o filho dela, morre de ciúme de mim, dela. Isso, tá vendo, Átila? Eu tiro de duro mesmo. Né? Ele tem, você e minha mãe. Que ótimo. Então você é o padrinho, né, da Nerusa, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas para terminar, vamos fazer a batata quente? Vamos, nós Batata temos quente. um quadro aqui, né, Marcele? Bem descontraído. Certo. O desafio, né, para o escritor com a sua bagagem, com a sua estrada na literatura, é um desafio simples. Eu vou fazer as perguntas, Marcelo quer fazer também ou eu faço tudo direto? Pode fazer. Eu vou fazendo as perguntas e o seu desafio é responder com uma palavra só. Ah, nossa, mãe. Beleza? E é batata quente, chama batata quente. Sabe aquela brincadeira? Quando eu li o título da sua novela, da sua crônica, Zerinho, já vem na cabeça. Aí eu lembrei, Zerinho, agora a batata quente, 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 queimou. Então eu vou fazer e você responde com a palavra só, tá bom? Tá preparado? Tô. Eu já vou dar cola pra Neuza. Fala, Neuzinha. Esse ar refrigerado tá me incomodando. Nós vamos desligar. Vamos desligar o ar. Precisa desligar. Só diminuir um pouquinho, né? Tá bom. É verdade, tá muito frio, né? Tá Só me eu que morro de incomodando calor aqui porque nesse estúdio, gente. Tá. Só um Então, minutinho, daqui tá, a Nerusa, pouco que a gente vai- baixa. Eu vou fazer o batata quente com ele e a gente já Obrigada. não baixa a temperatura, não. A gente aumenta a temperatura. Então, vamos lá. Qual foi o maior erro que você cometeu como escritor? Ter virado escritor. Tá bom, eu vou considerar porque foi muito boa. Escrever. Tipo, Escrever, né? Escrever. Você já se sentiu sem inspiração e como superou isso? Já, mas uma palavra só é difícil, hein? Tá bom, eu vou fazer duas perguntas então. Você já se sentiu sem inspiração? Já. Como superou isso? Escrevendo. Boa. Maravilhoso. Você já escreveu algo pensando mais no sucesso comercial do que na sua arte? Só penso nisso. Nunca ganhei um tostão. Tá valendo também. Valendo. Já se sentiu tentado a abandonar a escrita? Não. Você já escreveu algo de que se arrependeu? Uma carta para uma namorada, mas... Tá bom, gente. Olha, a gente vai pro segundo bloco, porque nós temos uma convidada aqui com frio e eu também tô. E já já a gente volta. Estamos de volta agora no segundo bloco com a Nerusa e vamos conhecê-la melhor. A Nerusa é uma mulher e profissional multifacetada. Ela já atuou como esteticista, professora, instrumentadora cirúrgica e autora do livro De Olho na Vida, que está ali, da editora Quase 8. Neuza, muito bem-vinda. A gente está muito feliz de te receber. Obrigada. Neuza, como veio a sua vontade de publicar, de escrever agora na maturidade? E eu acho que o Alexandre Brandão abriu bastante seus olhos para isso. Com não foi? certeza. Com certeza. Por essa amizade muito funda, muito infinita que eu tenho de muitos anos, ele me ajudou total, bastante mesmo. E ele que descobriu as minhas poesias que estavam nas gavetas, escondida em silêncio. Escondida não, modifico a palavra. Estavam guardadas sem nunca pensar em um dia fazer uma publicação, uma edição Dos textos, desse né? livro. E você, como você se sentiu assim depois que você viu esse sonho, Olha, enfim, isso materializado? Nossa Senhora! Eu me senti assim, sabe? Ai, a estrela, eu me senti... Maravilhosa. Eu me senti, assim, muito feliz, né? De nunca eu ter pensado. Sim, você guardava essas poesias. Quando que você começou a escrever essas poesias, assim? Olha, eu já escrevi, eu já gostava de escrever. Quando eu comecei a me alfabetizar, por isso que o meu sobrenome Pereira
às vezes, é do meu pai. O meu pai me deu assim um incentivo maior na minha vida para aprender a ler e até falar poesias também, porque na minha época existia muitas uma cultura assim de ler, né? Inclusive a gente tinha prêmios na escola. Hoje não existe mais isso, mas eu recebi muitos prêmios de Por segundo... declamar, né, as poesias, eram festivais que faziam, né? Que a gente se perdeu tanto isso, né, gente? Sim, que triste. sim. Mas está resgatando, aos poucos estão voltando. Isso era muito importante, né? E a maioria, né? A maioria não. Mas muitas pessoas, muitas crianças tinham vergonha, né? Eram tímidas. Eu era uma pessoa tímida, mas eu adorava mostrar o que eu sabia. Quando eu sabia, eu queria mostrar. Mas eu era muito tímida e ficava muito calada. Até hoje ainda sou. Né? Eu fico muito observando, escutando. E mais tarde, ainda nem é naquela... Eu vou pensar naquilo que eu ouvi, naquilo que eu vi, naquilo que eu gostei ou não. E aquilo virava palavras. E aquilo virava palavras. E aí você escrevia e ia guardando por timidez, vergonha de publicar, até encontrar o Alexandre. Não, eu não tinha, porque eu frequentei muitos lugares de poesias, né, de grupos poéticos de poesia, pessoas, amigas e tudo, colegas, e eu perdi essa... Eu gostava de frequentar, né, e às vezes eu dava muita opinião sobre, e tinha muitas pessoas que tornaram-se minhas amigas mesmo, né? Neuza, então você, a partir desse momento que você começou a escrever, você falou que teve uma inspiração muito com seu pai, né? Seu pai, desde criança, você declamava poesia, e aí você começou a escrever, a guardar suas poesias, até chegar a esse ponto da publicação do seu livro. Eu queria que você dissesse pra gente como é que foi esse processo para você, de ver em andamento suas poesias sendo publicadas, ganhando o seu projeto de poesias, ganhando um corpo, uma concretude, né, Marcele? Como é que foi? Poxa, olha, foi o dia que eu nunca pensei que eu ia me sentir, eu ia me cobrir tanto de tanta felicidade que eu estava. Né, que eu adquiri naquele dia. Porque realmente, até para mim mesmo, eu falei assim, será que sou eu mesmo? Eu estava lá nesse dia. Muito linda. Você foi no lançamento do livro dela? Do livro da Nerusa. E assim, muito interessante porque o grupo não só reuniu escritores, ou enfim, pessoas que gostavam de literatura, mas aliou o canto, né? Porque a Nerusa canta e canta divino. Então, todo aquele grupo, né, de pessoas amigas que eles se reúnem, eu sei que se reúnem frequentemente para cantar. Então, foi um sarau com o lançamento do livro. Então, além de escritora e todo esse currículo vasto, aí você é cantora. Como é que é isso? Bom, eu digo que isso aí incorporou em mim. Entendeu? Porque eu sempre gostei muito de cantar e me vi sempre uma artista. Não que eu seja agora, não tornei esse fato real. Mas eu me senti assim dentro de mim que eu incorporava. A cantora. E então eu sempre gostei muito de cantar. Na minha época existia muitos programas infantis com canto, participava dos corais, dos grupos de coral, que eu participei muito, né? No Sesc, na escola, mas aonde? No Vila Lobos também, onde eu tentei aprender um instrumento, né? Que eu sempre tive vontade
mas não consegui. Isso eu não consegui e nem vou. E ainda hoje você Ó, canta. então, tá vendo aí mais uma afinidade com o Alexandre que não os conseguiu dois tocar violão. Fracassaram no instrumento, mas no Mas foi resto, bom fracassar no instrumento, porque daí foi fazer outra coisa. foi escrever, né? É O verdade. Atlas, filho dela, é um grande violonista. Ah, Grande, sim. assim, ele meio abandonou, mas já teve grupos de música. Então você vê que Então, a essa, música tá lá na essa veia família. artística E o meu da família, né? tá na veia. Tá na E o meu outro filho também tocava piano divinamente. Entendeu? Você lembra? O Aquiles tocando, não. Não. Eu nunca vi o Aquiles tocar. Pois é. Então eu comprei um Essenfelder novo na Casa Piano, que quando ele entrou na minha casa eu chorei. E quando ele saiu, eu chorei também. E você levou essas histórias para sua poesia? Do que fala o seu livro? Sim, fala assim da minha casa que era feliz, tinha muitos... eu falei numa poesia, alguma coisa assim. E aí, Alexandre, pega uma Porque poesia da Neuza A poesia aí. dela tem umas coisas muito interessantes. Assim, eu vou fazer até um testemunho aqui, porque, bom, eu conheço a Neuza há 40 anos, mas de frequentar a casa dela, de ser o amigo do dos filho amigos, e tal, né? não sei Dos o quê. filhos, aliás. Sempre muito carinhosa com a gente, tá? Eu sempre brinquei muito com ela. Mas quando chega a poesia, aí eu vejo um mulherão sair dali de dentro, entendeu? Assim, uma mulher incrível, bicho. Assim, a Neuza, ela ficou viúva relativamente nova, muito nova, né? Foi logo nessa época que eu a conheci. Assim, eu conheci o Átila, acho que em outubro de 93, acho que o pai dele morreu no início de 84, assim, né? Então, assim, aí a gente ia, eu não conhecia o pai do Átila, só via uma mulher linda, não sei o que, mas a mãe do... Aí quando eu vou ler a poesia, cara, se eu vejo um mulherão sair assim, cara, eu falo, meu Deus do céu, né? E Tá escondendo o jogo, Neuza. então, assim, a poesia dela fala, assim, fala da vida dela familiar, da avó, ela tem uma influência muito grande da avó, da história da avó, e dos netos. Ela tem as histórias. Aliás, ela tem uma neta que é uma grande cantora, que é a menina que mora na Polônia, né? A família, o Aquiles, o outro filho dela, mora na Polônia, casado com uma polonesa, e a filha do Aquiles é cantora. Então, assim, aí tem essas histórias. Tem também essa coisa assim da mulher negra na poesia dela ali afirmada, sabe? Da mulher, né? do feminino. Então é uma coisa assim surpreendente. Eu assim, caramba, né? Eu vou ler uma. Por favor, também vou ler uma aí depois. Eu vou ler a primeira, que é uma das que eu mais gosto, chama Adormeci. Se me perguntarem a idade, digo: a idade não importa, e sim os anos que passaram. Não os senti. Quando alguém perguntar qual a sua idade, responda: não sei. Acho que adormeci e não vi os anos passarem. Acho tão bonito, né? É tão bonito isso. Assim. E esse seu poema me lembrou a minha avó. Minha avó viveu até os 115 anos. E um dia eu cheguei para ela e falei: vó, e viveu bem, sabe? Muito bem, envelheceu bem, viveu bem. E um dia eu cheguei para ela e falei: vó, qual é o segredo? Me conta, como é que a senhora chegou a essa idade, bem assim? Ela olhou para mim e falou: e eu sei lá? É bem isso. É bem isso. Não sei como passou, não É vi, bem isso. né? Fiquei com uma curiosidade aqui, antes da gente prosseguir com mais alguns poemas, porque a Neruza, ela tem toda essa escrita de si, né, que até eu já falei isso aqui, que é a escrita de si, que é uma escrita em si. Em né? si, A Elis também a minha pesquisa, né? sempre traz essa frase, e fiquei curiosa com uma coisa. Esse seu nome, Neruza, é um nome artístico, ou qual é o significado da história que está atrás desse seu nome? Neruza. Esse meu nome foi através de uma brincadeira, vamos dizer assim, de um momento, momentos assim,
de família, assim, em conjunto, né? Conversando e rindo e brincando, e uma hora cantando, outra hora falando poesias. E eu estava nesse lugar com minhas sobrinhas, e minhas sobrinhas, começaram a me dizer que eu era a Pablo Neruda. Neruda. Eu Aí começaram a me chamar de Pablo Neruda. Eu aí falei assim, não fica me chamando disso. É um grande, né, poeta, é um grande coisa, mas me chamam então o meu nome artístico, então pode botar, eu vou me chamar de Nerusa. Nerusa, maravilhoso. Quando eu vi, eu falei, da hora. Tanto é que no começo aqui, que a gente estava começando, eu te chamei de Neruda. Foi. A brincadeira foi essa, que deu certo. E no grupo lá que você canta, eles já te conheceram como Nerusa, né? Nerusa. Uma hora era Nerusa Pinheiro, outra hora era Nerusa Pereira. E esse projeto lá que você canta, é o Saia da Gaveta ou o Saia da Gaveta é um outro projeto? Não, é um outro projeto. É um outro projeto? Fala um pouquinho dele pra gente, como é que é? Do Saia da Gaveta? Do Saia da Gaveta aí. Era com a Teresa Drummond, né, que ela fazia toda semana no Meyer, Peraí, deixa eu ver o cara que me deu branco agora. Era com a Teresa Drummond e um violonista que acompanhava ela, e nós, né, os que participavam do grupo. E aí era poesia ou era cantar? Não, era poesia. Poesia. Aí vocês declamavam, aí tinha o violão de fundo. Isso. E então foi... Os famosos sarais que a gente tá tentando resgatar, acho que agora, né? Tem bastante, tem tido bastante é. saraus, assim, interessante. Pois é. Então nós fazíamos ali, e era muito bom, não é? E tinha uns na Barra da Tijuca também, eu esqueci o nome de muitas... Ah, tudo Não, bem. mas Depois isso não importa. você tem redes sociais, depois a gente entra lá e pergunta, acha. O importante é o movimento que você faz, né? Esse projeto é bem interessante. E nós sempre falamos aqui no nosso podcast o quanto é importante tirar os nossos projetos da gaveta. Né? Eu sei que tudo tem seu tempo, às vezes a gente escreve, deixa guardadinho até um amigo chegar e descobrir e botar em movimento, mas assim, tirar da gaveta, deixar que o mundo conheça, ter essa alegria que você teve de ver seu livro publicado. Você publicou seu livro quando? Com quantos? Não vou perguntar os anos, com quantos anos, não vou perguntar, mas quando que você publicou o seu livro? Depois de uma certa idade que tem que falar, não é? Porque isso aí, eu comecei muito cedo, e terminei bem tarde também, né? Porque pela minha idade, pelo tempo todo mundo, quem quiser que faça conta, mas que eu acho que você está com mais de 15 anos. Eu acho. Um pouquinho mais de 15 anos. Não. O livro ficou assim, uns 5 anos guardado. Isso. Não é porque eu me admiro até. Com certeza. Porque eu acho que eu incentivei a pessoas da minha idade ou mais a ter alguma coisa que fazer. Exatamente, como Cora Coralina, que começou depois de 60. Cora Coralina já escrevia há muito tempo, já escrevia há muito tempo. E aí, depois dos 60, que ela começou a publicar. Pois é, então é o meu caso. Olha, eu acho O livro foi de abril de 2024, que foi... sim. Ele foi impresso. Eu acho, Neuza, que esse daí é o primeiro de outros que virão, né? Vamos ver como é que tá a gaveta da Neuza. Tem outros virão, eu tenho, né? Ela já me disse que tá com a gaveta cheia outra vez. Então, pronto. Você trata de ir lá na casa dela comer aquela comida gostosa. Ela é a famosa, ela faz o famoso bife à milanesa.
Olha aí. A Aí, Neurusa. Bom, eu a Milanesa, quando não ela posso faz... não opinar, tem- né? Ele que tá falando, não sei se é verdade, mas... E olha, eu acho que esse bife é um dos mais difíceis, hein? E você pretende escrever mais, assim, publicar? Porque escrever a gente sabe que você já está escrevendo, está guardando na gaveta, mas você pretende publicar algum livro por agora ou mais para frente? Como é que tá? Olha, eu não... Eu acho que tudo é acontecimentos na vida da gente. Eu já digo que a minha meta agora é viver. Viver bem, né? E que eu possa... Que Deus me dê sabedoria bastante, que estou muito grata a Ele, a Deus e as pessoas que me ajudaram, e a mim mesma, porque eu me valorizo muito. E mesmo sabendo que teve épocas, muitas épocas atrás, que ninguém me valorizava, como até hoje, ninguém me valoriza, eu não quero. Mas eu me valorizo muito. Nossa, olha o conselho aí, hein, gente? Exatamente. Da sabedoria de Nerusa. É isso mesmo, a gente tem que fazer as coisas porque a gente gosta, né? Não é esperando que o outro vá reconhecer nada. Não, não. Então, E a frase que ficou, a minha meta é viver. a meta é viver. Maravilhosa. Vamos achar um outro aqui, Alexandre? Isso, vamos ler mais um Deixa eu ler poema. um poema dela. que Tem eu vou- algum? Vou fazer na sorte aqui, ó. Ah, tá, mas depois eu queria... Tem algum seu que é favorito? Tá. É? Ó, abri aqui no banco alto. Com os pés a balançar, naquele banco alto, à espera do garçom. Em nova solicitação, um chopp, por favor. Em atitude apressada, se desculpou. Em 3 goles pausados, me embriagava, com a caneta e o papel na mão. Assim, extravasava, em uma folha de papel, todos os sentimentos rebuscados que existiam no coração. Aliviada, ouvi um volte sempre e um obrigado. Ai, que lindo! É isso que eu falo, que é a mulher que eu fui vendo, entendeu? Assim, olha, tá num bar, não sei o quê. Aí tem uns namoradinhos também que ela tem aí. Ah, tem romance. Mas olha, Tem deve romance ter da fila, poesia. gente, deve ter fila. Né? Então, Bonita dessa. então tem uns poemas muito, muito bacanas, assim. E qual é o seu preferido? Peraí. Coração, é um que eu fiz pra minha mãe. Ah, então procura aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Vai. Ih, eu abri nele, engraçado. Apelo ao coração. E aí pra gente. Bata, coração. Mesmo sendo devagar, bate pra não chorar. Em horas de solidão, fiz você ficar tão triste. És meu amigo e fico a te escutar quando vem a emoção. Ah, meu coração, seu coração, perdão, corações. A intenção não foi de magoar. Conto com você. Não quero abandoná-lo. Não me deixe. E quando acontecer, quero estar juntinho de você. Lindíssimo. Ah, que linda! E ela tá pedindo perdão pros corações que ela arrasou aí pelo caminho. Isso eu fiz pra minha mãe, que uma Ah, vez sua mãe. eu feri ela com palavras, né? Que não devia. E aí eu fiz essa poesia pra ela. Muito maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. E esse livro vocês fizeram em parceria, né? O embaixador da literatura alheia, fizeram em parceria. E onde que a gente encontra o livro da Nerusa? Onde que a gente pode achar com você? É nas com redes ela, sociais? né? É com a, acho que Na editora também? Não, a editora não tem, porque na realidade a editora, assim, ela fez como se fosse um serviço, uma né? prestadora de serviço. Que é uma Olha, amiga gente, minha. vamos até mas- fazer um parênteses sobre isso, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui,
Isso é uma prática super comum de nós, mundialmente desconhecidos. A gente geralmente não tem uma editora, né, assim, com um nome mais parrudo, e então a gente produz os nossos próprios livros. Lógico que tem uma gráfica que vai ter uma ótima qualidade, mas é a gente que faz todo o processo, inclusive a venda, né? Então a Nerusa tem o livro dela, é com ela que a gente vai procurar, mas a gente vai deixar todas as informações para vocês. E desculpa, Alexandre, complementa. Não, mas é isso mesmo, assim, que a venda é diretamente com ela. E a gente encontra a Nerusa nas redes sociais, ela tem um Instagram, né? Vamos colocar também aqui embaixo para vocês. E, Alexandre, os seus a gente pode os meus na Amazon. Na Amazon e nas editoras, né? Os mais recentes, né? A Patuá, onde tem bastante livro, e a Urutau, que tinha sido... também. A Urutau tem um dos livros meus de poesia, que é esse, né? O Sol pelo Basculante. Tô acabando de ler agora. Ó, depois volta aqui para contar pra gente. Vamos fazer a batata quente. Vamos fazer. Marcele faz a batata quente. Nerusa, a Marcele vai fazer a batata quente com você. Você entendeu a brincadeira? Mais ou menos. Eu acho que você pode responder com mais de uma palavra, porque o Alexandre respondeu com mais de uma. Então, né, Marcele? Vamos ter justo. Não, mas o Alexandre Não, mas é porque o desafio era responder com uma palavra só. Ele é um contraventor. Ele é um escritor, então, portanto, contraventor. Mas aí, se você quiser responder com uma palavra, ok, é o desafio, mas se não quiser, se tiver muito difícil, pode responder com uma frase, uma expressão, fica à vontade. Olha, vou confessar uma coisa aqui, eu não ajudei nada nessas perguntas, hein? Sabe por quê, Lili? Pode falar. Eu esqueci que a pessoa tinha que responder em uma palavra. Tá vendo? Essa é a Marcele. Tá vendo? Porque olha só a pergunta, como é que é difícil a pessoa responder uma pergunta. O que motivou a começar a escrever quando já estava na fase mais avançada da vida? Uma palavra é difícil, gente. Impossível. Deixa ela. O que te motivou a fazer, escrever, né, a publicar, né, nessa fase que você já está mais madura, mais velha? A oportunidade. Não subestime a Nerusa, né, Nerusa? Aí quem fica mal sou eu, né? Eu tô achando 1 ponto pra Nerusa. 0 para Alexandre. Tá 1-0. Próxima. Você acreditava que esse momento ia chegar? Ou foi uma surpresa pra você? Foi uma surpresa. E as surpresas são boas, né? Ainda mais uma surpresa dessa, né? Quais desafios você enfrentou ao escrever seu primeiro livro? Nenhum. Maravilhosa. Mas não teve desafio, gente. Ela já chegou chegando, entendeu? Essa Nerusa. É uma mulher corajosa. É um mulherão, né? Maravilhosa. Né, com ela. Bem, obrigada. E se você pudesse dar um conselho para quem está começando a escrever agora? Escreva. Escreva. Qualquer coisa. Eu dou conselho para minhas netas, leiam e escrevam. Mesmo que eu não era de ler. Eu tinha preguiça de ler. E gostava de escrever. Isso é um fato muito interessante para mim mesmo. Por que eu não era tão interessada na leitura e gostava tanto de escrever? Maravilhosa. E alguma autora ou escritor assim que te inspirou nesse caminho? Você também acabou de falar que não era muito de leitura e tal, mas tem algum autor assim que você te chama a atenção, que você goste? Tem muitos. Pode citar um? Nem lembro. Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes. Os melhores. E muitos outros que eu agora não tô me lembrando. Não, mas você já cumpriu. Já cumpriu a batata quente. Cecília Meirelles. Alexandre Brandão. Alexandre Brandão, Cecília Meirelles. E muitos. A gente queria muito agradecer vocês nesse papo tão gostoso, tão familiar, né? Essa prosa tão boa. Essa prosa tão boa que a gente sai daqui. Eu também adorei, amei. Que a gente sai aqui com esse exemplo, né, da Nerusa, que é tão corajosa, né, já na maturidade,
ser quem ela é e querer viver. Querer viver é a coisa que ela mais quer e a gente E também. escrever, né? E escrever. Vida longa pra Nerusa. Então, mas antes de finalizar, eu queria dizer, Nerusa, Alexandre, além de agradecer vocês pela presença, vocês gostariam de falar mais alguma coisa, de deixar um recado, fazer um merchan dos livros? A gente já fez, né? Alexandre tem as redes sociais. Qual a sua rede social? No Facebook. Alexandre Brandão no Facebook. Né? E no Instagram eu acho que é Alexandre_P Brandão. Alexandre_P Brandão. E a Neuza tá como, Marcele, lá no Instagram? Deixa eu achar aqui. Agora posso falar uma coisinha aqui? Pode falar, à vontade. Eu tenho uma coisa que é o seguinte: a gente, como é desconhecido, a gente não é convidado para festa literária nenhuma, né? Então eu fiz uma festa literária, eu tenho uma, que se chama Festa Literária de Fim de Tarde, Ferifitá, que eu, assim, faço encontros esporádicos, não tem uma periodicidade, já fiz 2 no ano, esse ano eu já fiz um em Belo Horizonte, vou fazer um em Passos e vou fazer um no Rio. Opa. E que é um negócio assim, que eu faço... Para os mundialmente desconhecidos. Assim, então o primeiro que eu fiz foi, logo que acabou a pandemia, eu lançando o Sol pela Basculante, que tinha sido um lançamento só virtual. Aí, quando eu já podia reunir mais gente, eu fiz um papo com 2 amigos que me ajudaram a escrever o livro, o poeta Nuno Hall e a poeta Vânia Osório. Aí nós 3 conversamos, assim, foi super legal. Aí depois eu chamei vários amigos meus que tinham livros de conto, romance, inclusive a Nilma, e já nem me lembro mais quem estava na mesa, mas tinha uns 3 ou 4. E assim, aí eles conversaram, tal. Esse que eu fiz em Belo Horizonte já foi um sarau, foi tipo um sarau, a gente ficou recitando lá. O que eu vou fazer em Passos também vai ser um sarau. E aqui no Rio vai ter daqui a pouco vai ter um. Mas aí vai ser uma coisa diferente, vai ter uma amiga minha que é contista e vai ter um amigo meu, que é amigo nosso, que é um historiador, que ele vai falar um pouco também de um livro que ele está lançando. Manda pra gente o convite, né, Marcelo, que a gente divulga no nosso site. Esse eu não quero nem divulgar muito, porque o lugar que eu faço é pequeno, sabe? Assim, é embaixo de uma mangueira. É embaixo de uma mangueira. Embaixo de uma mangueira. Então mande o convite só para nós duas. Não, e vocês já estão convidadas. Obrigada. Vai ser em breve. Tá certo. Tá, mas então eu faço isso. Esse Ferifitá, que foi um negócio que eu inventei lá na pandemia. A pandemia eu fazia, né, à toa, pensava muita coisa. Eu agora estou registrando como uma marca mesmo, que eu achei que ficou um negócio bacana demais. Assim, e eu não é para ganhar dinheiro, é só para ninguém me roubar. Né? Para ninguém roubar o nome. Tá certo. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada. Foi uma delícia esse papo. E mês que vem estamos de volta. Nerusa quer falar mais alguma coisa? Eu tenho ainda em meta escrever alguma coisa sobre a criança, como assim, contos ou histórias divertidas, brincadeiras, e por enquanto eu não tenho assim alguma coisa. Eu já tenho, que eu já escrevi uma história para minha neta e uma história do meu irmão. Tá ótimo. E com certeza você tem um espaço aberto aqui para vir divulgar esse seu próximo livro que está sendo escrito e que vai ser publicado. Né? Viu, Alexandre? Você fica no pé dela, hein? Obrigada. Eu agradeço a vocês pela força, por essa idealização que eu tive, que eu nem esperava, né? Ser tão positiva para mim, para as pessoas que conheceram, que tiveram essa oportunidade de quando fala oportunidade, parece que é uma coisa assim muito... Não, mas eu me valorizo muito. Tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigada. E ficamos por aqui, né, Marcele? Muito obrigada pela sua companhia aí, assistindo a gente. Não perca o nosso episódio, que tá aqui recheado de experiências, de vivências com esses 2 escritores maravilhosos. Muito obrigada pela presença de vocês. Já a gente volta. Eu quero agradecer também ao meu amigo Alexandre, né, que ele foi o primeiro, foi o grande
percussor, como é que se chama? Produtor, embaixador. Embaixador. Tudo que te descobriu, né? Para Essa mim, veia artística aí para escrita. Que um bife não faz. Que um bife a milanesa não faz. Tá certo. Obrigada. Até a próxima. Ai, que lindo.